Olá, amigos. Excelente dia. Estamos no outono, mas o dia tá quente, certo? Acabei de trocar um pneu do carro agora. Fui estacionar, acho que eu peguei o meio-fio e vou pegar o meio-fio. Acabei por cortar o pneu. Agora eu vou ter que mandar consertar. Certo? Mas tá quente, tá um calor. Quente mesmo. Meus amigos e irmãos, você que nos acompanha sempre nas nossas postagens, lembrando que a nossa intenção não é impor ou querer fazer valer aqui uma qualidade de ser mais sábio do que os outros, certo? A intenção é contribuir com uma informação, um incentivo, para isso serve os amigos, para ajudar os amigos, tá certo? Enquanto eu terminava de colocar trocar o pneu do carro, secando ali, lavando as mãos, eu lembrei de uma palavra interessante que está escrita em Eclesiastes, lá no Velho Testamento. Eclesiastes capítulo 7, versículo 7. Eclesiastes 7, verso 7. O que diz lá? Lá está escrito, você pode ler lá, e é bom você ler o capítulo todo, que é interessante, porque é uma experiência que Salomão viveu e ele presenciou como rei. Muitas experiências de muitos dos seus compatriotas, da nação para a qual ele foi rei, e algumas vezes ele precisou tomar medidas drásticas. Uma delas foi no julgamento de duas mulheres que diziam que aquela criança era das duas. Uma falava que era dela, a outra falava que era da outra. Onde deu o desfecho que Salomão precisou julgar daquela forma. Precisou levar o julgamento daquela situação, porque era o rei que julgava, tá certo? O rei era juiz. Então, casos assim, era levado até o rei, para o rei julgar. Salomão, vendo que as duas mulheres disputavam a mesma criança, então ele deu o veredito, ou a razão para a mulher que não era mãe, mas na verdade, não é que ele deu a razão. A mãe legítima mandou entregar o filho para a mãe que não era mãe, só para não ver o filho morto. Porque Salomão falou assim: então tá bom, já que vocês duas estão disputando essa mesma criança, vou fazer o seguinte: vou partir ela no meio e dou um lado para cada uma de vocês. Assim é o julgamento justo. Já que você disse que essa criança é sua, a outra também está dizendo, mas a verdadeira mãe falou assim: não, meu senhor, dê a ela o meu filho, dê para ela. Aí Salomão, ele julgou que a mãe verdadeira é aquela que mandou entregar o filho para outra, para que ele não pudesse ser morto. Porque dividir no meio, o menino ia morrer. E assim Salomão resolveu essa questão. Mas lá no capítulo 7, versículo 7, está escrito:
que a opressão, né, as batalhas da vida ou os apertos que as pessoas passam, diz Salomão lá na palavra, a palavra de Deus falando lá no capítulo 7, verso 7 de Eclesiastes, que a opressão faz endoidecer até o sábio. E faz mesmo. A vida ela é muito boa quando está tudo funcionando legal. As coisas estão tudo funcionando dentro do seu parâmetro legal. Se de algum momento a vida de alguém sair dos eixos, por mais sábio que ele seja, ele vai entrar ou tomar decisões ou fazer coisas que ele não faria se ele tivesse dentro de uma normalidade, tá entendendo? E assim aconteceu com muitas pessoas, aconteceram no passado e tem acontecido no presente também. É fato que a vida não teria graça se a gente não tivesse um pouquinho de aperto. Opa, Marcos, você está a favor do aperto? Não, não tô não. Mas a vida não teria graça se não tivesse um pouquinho de aperto. Por quê? Às vezes as dificuldades, os obstáculos que surgem, eles moldam o nosso perfil, o nosso caráter, a nossa personalidade. Dali as nossas habilidades elas surgem. É no meio das adversidades que nós aprendemos muito sobre nós mesmos. É nas adversidades que nós descobrimos quem somos de fato. É nas adversidades que nós descobrimos quem são nossos amigos de fato. Certo? Existem amigos que ele é só para sorrir. Se você estiver chorando, ele passa longe, tá certo? Então, por que isso? Há pessoas, o escritor que escreveu esta palavra, que está incluída no Cânon Sagrado e no nosso exemplar da Bíblia Sagrada, Salomão, ele não estava errado, estava certo. Um sujeito em aperto, ele faz coisas que ele não faria numa normalidade. Você vê, ó, o camarada vai muito bem lá, casado, tem sua esposa, de repentemente ele cai numa queda livre, ele cai, a empresa dele quebra, os recursos diminuem, tem agora que tirar a escola do menino, que era particular, não pode mais. Agora o plano de saúde tem que ser tirado porque não pode mais. Aí vai só cortando. Não pode mais frequentar o shopping. Não é que não pode, tem que diminuir agora as idas no shopping. Não pode mais sempre. Não é que não pode, tem que diminuir agora a compra de roupas. Tem que regrar agora o consumo de alimento. Então muitos caprichos a gente vai deixando porque os recursos acabaram. E na opressão que faz endoidecer até o sábio, se o ser humano não tiver cuidado, que às vezes essa opressão ela dura um período, se ele não tiver cuidado, ele põe tudo a perder. Aí muitas das vezes a coisa já não está boa, a coisa já não está funcionando bem porque está em aperto. Agora aquela senhora casada com esse homem que por problemas financeiros ele teve que deixar de suprir boa parte daquilo que era feito, como plano de saúde, como escola particular dos filhos,
como um clube social, como o shopping, o cinema, muitas coisas por um período vão precisar ser paralisadas, certo? Aí essa senhora, ela não pensou no marido, ela não pensou nos filhos, ela não pensou na vida familiar, ela simplesmente toma uma decisão de abandonar a casa. Quantas mulheres fizeram isso? Certo? Ali tem os filhos precisando de um auxílio, precisando de uma palavra, precisando de uma explicação, de um acompanhamento, de serem guiados. A referência agora saiu de cena. Ao invés de melhorar o sofrimento, aumentou mais, tanto para quem ficou quanto para quem saiu. O sofrimento aumentou para os dois lados, simplesmente porque no aperto que teve, a pessoa tomou essa decisão. E às vezes as mesmas coisas acontecem do outro lado. Os homens fazem as mesmas coisas também, não é só a mulher. Tá certo? O ser humano, ele é tanto homem quanto mulher, toma essas decisões. Às vezes o homem tá lá, é trabalhador, é tudo mais, mas de repentemente ele envereda, já tá ruim, a coisa já não tá boa. Ele envereda por um caminho, ele chega em casa, ele encontra a mulher, tadinha, triste lá, tentando encontrar uma saída, e os filhos precisando de auxílio, e ele também vendo aquilo tudo e se sentindo impotente diante daquilo, ele pega e abandona a casa, porque ele não aguenta ver o sofrimento da família. Ele piorou mais o sofrimento. Ele piorou mais o sofrimento, o cara tentando ultrapassar ali, e eu estou reduzindo aqui porque aqui já é uma sinalização eletrônica. Então, o que eu estou dizendo a gente tem que tomar muito cuidado quando estiver num aperto. Você está numa discussão com alguém, tem que tomar muito cuidado, porque no meio do calor da discussão você toma uma decisão, você acaba jogando tudo por fora. Foi só um momento em que houve esse tipo de acaloramento, que talvez uma das partes não compreendeu bem a situação, houve uma discussão, dependendo da discussão, há pessoas que têm pensamentos assim, que ele não volta atrás, e acaba jogando por terra tudo aquilo que foi construído, trabalhado, chorado, e muitas vezes houve renúncias, ambos os lados, isso que eu estou falando, de todos os jeitos, às vezes dentro de um serviço, mesmo que às vezes o encarregado ele nos chama atenção, tem que ponderar as coisas, né, para não tomarmos uma decisão precipitada, deixarmos o emprego num momento crítico de crise, onde a escassez de emprego é grande. Então, a opressão ela vem muitas das vezes para nos testar. A opressão muitas das vezes ela vem para colocar a nossa fé à prova. Deixa eu regular aqui, tô passando no lugar que tá trepidando e o suportezinho não tá suportando segurar o equipamento, passando em paralelepípedos, certo? Desse jeito. Então por isso que o livro lá no livro de Eclesiastes, esse ponto aqui sempre agarra o carro. Eu acho que deu alguma coisa errada ali.
Alguma coisa não saiu bem, vou ter que estacionar aqui. Alguém bateu no outro. Tem um carro de entrega ali, a carreta não consegue curvar. Certo? Então tomar muito cuidado. Existe momento de aperto, mas a gente precisa sair dele. Sair desse momento de aperto, estudar a situação, ver aonde nós podemos ajustar as coisas para a gente sair desse aperto. O problema é que a gente não pode descansar quando o aperto chega. A gente não pode se acomodar ou se entregar quando o aperto chega. A gente tem que buscar soluções para resolver nossa situação, e não podemos desesperar. Se a gente desesperar, a gente sempre cai nas mesmas inflações, podemos prejudicar todo um contexto em torno de nós. Tá entendendo? Então é muito interessante que a gente tenha cuidado. Você vai entrar numa demanda com alguém, vê se vale a pena ganhar dela. Talvez a outra pessoa que eu estou discutindo com ela, ela tem razão, mas eu não quero ficar sem a razão. Certo? Aí eu acabo entrando por uma rota totalmente perigosa, letal, que causa morte, sequelas, divisões, separações e tudo mais. O trânsito aqui nessa rua aqui tá pegado. O rapaz deixou a moto dele morrer aqui. Os carros grandes estão, os carros grandes estão tendo dificuldade para trafegar aqui. Certo? Desse jeito, dessa forma. Então temos que fazer isso, buscar o entendimento sempre. O aperto ele vem. O que precisa ser feito dentro de uma casa é esclarecer as coisas. Os pais, as famílias nunca deve negar para os filhos a informação correta das coisas. Os filhos precisam saber que para chegar alguma coisa dentro de casa dá trabalho. É com muito esforço. É com muita dificuldade que chega as coisas dentro de uma casa. Passar um lugar que está trepidando. Eu não sei se o carro... Vou ter que parar aqui. Tá certo, meus amigos? Vou parar aqui na estrada. Deus abençoe a todos. A gente volta a se falar na próxima. Tá bom? Deixa eu parar aqui. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.